A viagem a Cabo Verde fazia parte de uma peregrinação de João Paulo II aos países do Sahel no início dos anos 90, numa das regiões mais pobres do mundo. Cabo Verde era o único país católico numa zona dominada por muçulmanos e animistas. Mesmo assim, a Igreja Romana nunca deixou de tentar sua influência no Sahel. O momento foi marcante para os fiéis católicos que foram receber a bênção do Santo Padre e de muita importância para a sociedade cabo-verdiana. Momentos simbólicos marcaram a visita do Santo Padre a Cabo Verde, como a missa rezada em Quebra-Canela, sítio que ainda hoje guarda as lembranças da passagem do Papa, como o altar onde celebrou a missa e a cruz construída para marcar a efeméride. Vos trago, caríssimos jovens que me ouvis, em Cristo, e não a fugir dele. Vos podeis ser livres. Um outro destaque foi o encontro com os jovens no Polivalente Vavá Duarte e celebrações em São Vicente, no estádio da Fontinha. João Paulo II era conhecido como peregrino da democracia, levando a sua palavra aos países que tinham regime autoritário. Na sua visita a Cabo Verde, trouxe mensagens ao governo na altura, dirigido pelo primeiro-ministro Pedro Pires, e ao presidente da República, Aristides Pereira, e à sociedade cabo-verdiana. João Paulo II transmitiu ideias novas relativamente ao processo da democracia no mundo e a necessidade de Cabo Verde fazer acompanhar o mundo nessas mudanças. Na altura, a imprensa internacional que noticiou a peregrinação de João Paulo II entendeu que a visita foi decisiva na mudança política num país onde cerca de 90% da população era católica e onde a Igreja Romana desempenhava um papel importante como força de resistência ao Partido Único. Hoje, as relações entre Cabo Verde e o Vaticano estão institucionalizadas numa concordata assinada entre os dois Estados em 2013, onde se reconhece o papel da Igreja Católica no mundo na construção dos valores da solidariedade e da fraternidade, também defendidos por Cabo Verde. 35 anos depois da visita de João Paulo II, a vinda do Papa Francisco a Cabo Verde esteve a ser providenciada, mas problemas de saúde fizeram com que o Santo Padre reduzisse suas deslocações ao exterior, pelo que uma segunda visita do Papa é pouco provável por agora. Porém, em tramitação no Vaticano está o processo de canonização do servo Manuel Costa de los Rios, conhecido por escravo Manuel, batizado na Diocese de Santiago e levado para a Argentina, e que poderá vir a ser o primeiro santo de origem cabo-verdiana.